Estudo da Palavra. Amados, estará a igreja cristã, nos dias de hoje, passando por uma crise de identidade? Será que a igreja cristã está se desviando dos princípios bíblicos claros e explicados na palavra de Deus? Eu convido os nossos amigos e amigas a abrirem no livro de Isaías, neste momento, o livro de Isaías, capítulo 59, versículos 1 a 4. Isaías 59, 1 a 4 diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo, andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Meus amados, hoje, nos dias de hoje, nessa crise de identidade que a igreja está vivendo, onde o mundanismo está invadindo a igreja, Deus está dizendo que ninguém há que clame pela justiça, que ninguém há que compareça em juízo pela verdade. Onde estão as pessoas que precisam chamar o pecado pelo nome, que precisam mostrar que a igreja está se desviando cada vez mais dos princípios bíblicos e cada vez mais da vontade de Deus? Muitas pessoas acham que, da forma em que estão vivendo, através de suas condutas pseudo-cristãs, estão salvas ou estão com a salvação garantida. E isso não é segurança nenhuma para aqueles que acham que a salvação depende disso. Apocalipse capítulo 3, meus amados, versículos 14 a 17, Apocalipse 3, dos versos 14 a 17 diz: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém. Está falando de Jesus aqui. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E diz: Conheço tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ou seja, as pessoas são mornas, não são nem quente, não são nem frias. Por isso Deus diz que está a ponto de vomitar essas pessoas de sua boca. E no versículo 17 diz o porquê disso. Versículo 17 diz: Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, miserável, cego, pobre e nu. Muitas pessoas acham que do jeito que as coisas estão indo na igreja, com as práticas mundanas que estão invadindo a igreja, com os costumes mundanos que estão invadindo a igreja, as pessoas acham que tudo está bem, que tudo está maravilhoso, mas na verdade Deus diz que isso significa um cristianismo em cima do muro. E ele diz que se a igreja continuar assim, nessa crise de identidade, se afastando cada vez mais dos princípios cristãos, ele estará vomitando esta igreja de sua boca. É uma palavra realmente dura, essa que nós vemos aqui. Por que isso, meus irmãos? Porque, veja bem, as músicas de hoje, que estão sendo tocadas nas igrejas, não são mais como antigamente. As músicas de hoje que estão sendo tocadas nas igrejas, elas estão com ritmos do mundo, com ritmos mundanos, com ritmos que, ao invés de levar as pessoas a meditarem naquilo que realmente é espiritual e naquilo que realmente é de bom para o lado cristão da pessoa, no sentido de elevar a mente dela a pensar e a raciocinar no que está claro na Bíblia para os nossos dias de hoje, na verdade está afastando essas pessoas por causa desses ritmos, ritmos balançados, ritmos badalados, ritmos rock, ritmos de axé, ritmos de rap, ritmos pop, enfim. Isso está fazendo com que a mente não consiga mais absorver o que é certo e o que é errado, e aí as pessoas ficam no estado apenas de êxtase e de emoção. E alguns até em estado de transe, como já temos presenciado. Antigamente as coisas eram diferentes.
Hoje, por exemplo, quando alguém lança um DVD ou um CD, nas capas, parece que a exaltação é toda para o cantor e não para Deus. Antigamente eu lembro que quando você olhava uma capa de um disco, na época do vinil, eram capas assim com imagens de paisagens, coisas assim que elevavam a nossa mente às coisas mais do alto. Mas hoje não, hoje parece que é totalmente focado na própria pessoa, esquecendo e excluindo-se disso aí o próprio Cristo. Então, a música, ela tem perdido a sua identidade dentro da igreja. Outra coisa, a moda tem penetrado na igreja. Hoje a sensualidade está na igreja. As roupas, principalmente usadas por muitas mulheres hoje, professas cristãs, são roupas que estão levando as outras pessoas a olharem para elas com olhos sensuais e com olhos de carnalidade. Roupas que formam, que contornam o corpo feminino, e a sensualidade tem invadido a igreja. E daí tem vindo o adultério, o sexo antes do casamento e outras coisas mais. Antigamente as mulheres se vestiam com mais decência, com mais pudor. Antigamente você olhava na rua uma mulher cristã, através da roupa que ela estava vestindo, você batia o olho, você já sabia que ela era uma pessoa evangélica, que ela era uma pessoa cristã. Havia uma identidade. Então, a roupa tem perdido a sua identidade também hoje na igreja. Os filmes, os desenhos, né? Os filmes têm invadido os lares dos cristãos, os desenhos têm invadido os lares dos cristãos, com mensagens ocultas, com mensagens satânicas, e as pessoas não têm mais prazer e gosto pela leitura da Bíblia e pelos livros cristãos, não têm paciência mais de estarem na igreja e causa uma certa irreverência na igreja. As pessoas preferem ficar em casa vendo televisão do que ficarem indo na igreja adorar a Deus. Os esportes de competição. Através dos esportes de competição a gente vê mau testemunho. Você entra hoje na internet, você entra hoje no Orkut, vai no perfil lá de professos cristãos e você vê ali fotos de pessoas torcendo para a seleção brasileira ou torcendo para times de futebol, com camisas da seleção, com camisas de time de futebol, sabe? E tudo isso vai trazendo um mau testemunho, porque são coisas que são deste mundo e que são passageiras e que não contribuem em nada no desenvolvimento do caráter cristão, haja vista que a única coisa que nós vamos levar do céu para, aliás, da terra para o céu, é o nosso caráter. E os cristãos têm dado mau testemunho. As pessoas estão olhando para os cristãos como pessoas agora iguais a elas do mundo. Não há mais uma identidade que os define, que os diferencia do mundo. A conversação hoje no meio cristão é uma conversação banal. Os cristãos contam muitas piadas, inclui até Jesus nas piadas, piadas cristãs, né, pseudo-cristãs, tá certo? Cristãs entre aspas no caso. E isso vai trazendo mau testemunhos, e essas piadas estão na televisão, estão nos rádios, estão nos meios de comunicação, estão nas literaturas. E isso enfraquece o poder da pregação do evangelho, e assim as pessoas preferem não aceitar o cristianismo e preferem ficar no mundo porque acham que é a mesma coisa. Negócios ilícitos. Cristãos professos praticando negócios ilícitos, dando cheque sem fundo, dizendo que vão honrar com seus compromissos, mas acabam dando um calote nas pessoas, ganhando dinheiro de forma ilícita, dinheiro sujo. Temos visto isso daí nos meios de comunicação. Enfim, são muitas coisas, meus irmãos, que têm mostrado que a igreja cristã está passando por uma crise de identidade. Os ministros estão pregando coisas agradáveis para convirem com os que professam a religião de um modo carnal. Eles não ousam pregar a Jesus e as verdades claras da Bíblia, porque se assim eles fizerem, os que carnalmente estão professando uma religião não vão permanecer na igreja. Mas sendo que muitos deles são ricos, deverão ser conservados na igreja, embora não estejam mais em condições de ali estarem do que o próprio Satanás e os seus anjos. E isto é exatamente como Satanás deseja. Ele faz com que a religião de Jesus pareça popular e honrada aos do mundo. Declara-se ao povo que aqueles que professam a religião cristã serão mais honrados pelo mundo. Tais ensinos são diferentes grandemente dos ensinos de Jesus. A doutrina de Cristo e o mundo não estavam em pé de igualdade, não poderiam estar em paz. Aqueles que seguiam Jesus tinham que renunciar ao mundo.
Estas coisas agradáveis originaram-se com Satanás e os seus anjos maus. Eles formularam um plano e cristãos de nome o levaram a efeito. Ensinavam-se fábulas aprazíveis e com facilidade eram recebidas. Hipócritas e declarados pecadores uniram-se com a igreja. Se a verdade, meus amados, tivesse sido pregada em sua pureza, logo teria excluído esta classe. Não havia, porém, diferença entre os professos seguidores de Cristo e o do mundo. Se a falsa cobertura for retirada dos membros da igreja de hoje, vão ser reveladas tais pecados e iniquidades, vilezas e corrupção, que o mais tímido filho de Deus não hesitará em chamar a esses professos cristãos pelo verdadeiro nome deles, filhos do seu pai o diabo, pois as suas obras os acompanham. Meus amados, nós estamos vivendo realmente numa época muito complicada, numa época muito difícil. E os anjos de Deus estão pesando os pensamentos do povo de Deus, daqueles que professam ser o povo de Deus, estão pesando os pensamentos desses professos filhos de Deus na balança. Em um lado do prato da balança estão os pensamentos tendentes ao céu. E no outro lado da balança estão os pensamentos tendentes às coisas aqui da terra. E quando é pesado, aquele prato que tem os pensamentos tendentes à terra cai rapidamente, enquanto aquele outro que tem os pensamentos tendentes às coisas celestiais sobe ligeiramente. Será que nós, desta forma, poderemos entrar no céu, meus amados? Obviamente que nunca poderemos entrar no céu dessa forma. Se não nos arrependermos, se não voltarmos a praticar as primeiras obras, se não voltarmos a amar Jesus de verdade, renunciando todas as coisas do mundo, todo esse paganismo do século XXI, porque antigamente eram as imagens, eram Baal, Astarote, né? Hoje não, hoje isso está camuflado no jogo de futebol, nos esportes de competição, na Copa do Mundo, em torcer para time, em roupas da moda, em vaidades que ao invés de nos levarem para as coisas e gostos eternos, nos levam para as coisas e gostos terrenos e passageiros. Não estou dizendo que o cristão tem que viver uma vida alienada, não. Mas você, como uma pessoa inteligente, está entendendo o contexto, o equilíbrio do que eu estou tentando passar aqui nesta tarde. Em Mateus capítulo 23, versículo 37 e 38 diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te forem enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não os quisestes? Eis que a vossa casa ficará deserta. Meus amigos, se essa igreja, que deve ser o sal da terra, perder totalmente a sua identidade como uma igreja cristã que deveria fazer a diferença nesta terra, como diz em Apocalipse, Deus irá vomitar esta igreja de sua boca. E essa obra será dada a outras pessoas. Porque nós nos convertendo verdadeiramente ou não, a mensagem será pregada e Jesus vai voltar. E muitos que estão indo até Jerusalém, aqui obviamente nos nossos dias, muitos que estão pregando as verdades incisivas na própria igreja para alertar o povo de seus pecados, porque lá, como nós lemos em Isaías, não há quem clame pela verdade. Cadê os que estão clamando pela justiça, pela verdade? Não é? Muitos que estão tentando fazer isso estão sendo até excluídos da igreja, estão sendo taxados como fanáticos e intolerantes e perseguidores da igreja. E muitos pensam assim: puxa, mas nós estamos vivendo uma época de conversão, uma época em que o Espírito Santo está sendo derramado, milagres estão acontecendo, Deus está conosco. Meus amados, a Bíblia disse aqui, que essa casa ficaria deserta. Milagres e prodígios não são um sinal claro de que Deus está conduzindo uma obra ou uma igreja. Em Jeremias capítulo 7, versículo 4 diz: Jeremias 7, verso 4: Não confieis em palavras falsas, dizendo: Templo do Senhor, templo do Senhor. Templo do Senhor é este. Satanás também pode operar milagres e pode também propagar um falso reavivamento para enganar, se possível, isso mesmo, se possível, os próprios escolhidos. O que Deus espera então de nós hoje? Olha o que Deus espera então de nós diante de tudo isso. Joel capítulo 2, versículo 1, primeiramente. Joel 2, 1. Tocai a trombeta em Sião
e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se a todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Versos 12 a 17 agora. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isto com jejum, choro e pranto. Rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassível, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, Joel 2,15. Promulgai um santo jejum, promulgai uma assembléia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos, os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara, a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Meus amados, diante desta crise de identidade que a igreja está vivendo, este é o apelo que Deus então faz para nós como um povo. Para que haja uma congregação, um ajuntamento solene, confissão de pecados, arrependimento, voltar às origens, que nos caracterizavam como um povo diferente, como o sal da terra, mas não como essa confusão, como essa Babilônia que está hoje, não, meus amados. Ezequiel capítulo 2, verso 4 e 5 diz assim, ó, os filhos são duros de semblante, obstinado de coração, eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E em Ezequiel 3, verso 5 em diante diz, porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem a muitos povos estrangeiros e estranhos de falar e de língua difícil, cujas palavras não possas compreender. Se eu aos tais se enviasse, certamente te dariam ouvidos, mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim. Infelizmente, meus amados, a mensagem que deve ser pregada, da qual depende o destino da igreja, para que Deus derrame a chuva serôdia e a igreja dê o alto clamor final, vai ser rejeitada pela maioria da igreja, infelizmente. Porque em Eclesiastes capítulo 1, versículo 9, diz, o que foi é o que há de ser. Meus amados, de qual lado você vai ficar nesta tarde? Medite nesse pensamento. Ninguém deve temer ser diferente, caso o cumprimento do dever assim o exija. Se evitar o pecado nos torna diferentes, então a nossa diferença é meramente a distinção entre a pureza e a impureza, a justiça e a injustiça. Porque a multidão prefere o caminho do pecado. Nós, igreja, escolheremos também o mesmo caminho? Em Romanos capítulo 12, versículo 12, diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas exorta-nos a ter uma mente renovada, no sentido de coisas espirituais. O Espírito Santo apela ao seu coração nesta tarde dizendo, que espírito controla a sua vida, meu amado? O do mundo ou o do céu? Que Deus venha nos abençoar e que Ele venha nos dar poder para vencer o pecado, para fazermos a diferença. Meu amigo, minha amiga, realize uma reforma na tua alimentação, no teu vestuário, nas tuas músicas, no teu Orkut, na tua conduta cristã. Se a igreja está passando por uma crise de identidade, você não precisa contribuir com isso. Você pode fazer a diferença. E mesmo que a maioria irá rejeitar, porque isso é profético, a mensagem de repreensão que vem de Jesus, a testemunha fiel e verdadeira, você pode fazer parte daquela minoria que vai aceitar e que pela fé herdará a salvação.